Ok, pessoal, tô com um cenáriozinho aqui, eu vou mostrar a vocês. Tô com uma bateriazinha de lítio, garra negativa nessa haste metálica, positiva no pino positivo da bateria. Eu fiz essa hastezinha metálica para tá adaptando para eu carregar qualquer bateria aqui. Depois eu vou fazer um negócio mais adequadozinho, mais decente. Por enquanto é só uma gambiarrazinha. Isolei aqui para não dar curto entre positivo e negativo, ó, que você vê que é uma espécie de grampo, daqui para cá. Aí aqui está isolado para não ter contato com a parte metálica da parte positiva. Então aqui está conectado ao negativo, a garra negativa da minha fonte bancada plugada no negativozinho da bateria e positivo no positivo. Vou mostrar que não está carregando ainda, está só configurada as cargas de tensão. Eu vou mostrar uma coisa a você, essa bateria está arriada. Observa aqui, ó. Eu estou com a tensão aqui em 4,26 volts. Eu sei que a tensão de carga dessas baterias de lítio essa em questão que é 3,7 volts. Geralmente a carga dela, a tensão de carga é 4,2 volts até uns 4,3 no máximo, daí para trás. Corrente de carga aproximadamente 1 ampere. Só que se eu deixar ela carregando aqui com 1 ampere, se torna uma carga muito rápida para minha bateria. Eu poderia fazer o que? Baixar essa tensão aqui um pouquinho. Em vez de botar 4,2, eu deixar aqui inicialmente 4 volts e deixar passando na minha fonte 1 ampere, um exemplo. Daria uma carga lenta, ia carregar até 4 volts, ali ia começar a se estabilizar a tensão. Como também posso mexer com a tensão deixando ali fixa, tensão em 4,2 volts, e mexer na corrente. Vou estar mostrando a vocês os dois cenários para vocês verem o que é que acontece. Inicialmente eu vou deixar a tensão em 4,2 volts e vou deixar essa corrente aqui em meio ampere. Eu vou botar menos que meio, deixar aqui uma corrente bem baixa. Vou deixar em 252 miliamperes. E a tensão cravada em 4,2, tensão de carga máxima que ela tolera. Acima disso aqui pode danificar a placa, as células da bateria. Vou liberar a tensão da fonte para carregar a bateria. Vocês veem aqui como é que se inicia aqui mais ou menos a queda de tensão da fonte. Então vai ter queda de tensão. Minha bateria está com 3,7 aproximadamente. Não está carregada, ela já está descarregada. Mas já tem aproximadamente uns 3,7 armazenado na célulazinha. Então ela vai começar a partir desses 3,7 tender a querer subir para alcançar 4,2. Ela só vai alcançar 4,2 quando essa carga tiver a amperagem, ou seja, a corrente tiver armazenada. A capacidade máxima da minha bateria, ela tende a tensão se igualar à tensão da fonte. Então vamos ver isso aqui. Iniciou a carga, iniciou a tensão lá em 3,6, corrente máxima, que é o que eu liberei na minha fonte. Então você vê que tende a querer subir, 3,64, 3,65, 3,66 e aqui vai subindo. Então vou parar para que não suba muito essa carga. Parei. Vamos a um segundo cenário, que seria o que eu falei. Eu vou baixar a tensão e aumentar a corrente. Todos os dois dariam uma espécie de carga lenta. Vou deixar aqui aproximadamente 4 volts. Pronto, 4 volts e vou aumentar a corrente. Em vez de 250 miliamperes, vou deixar aqui para próximo de 1 ampere. Então quando eu deixo a tensão um pouquinho baixa, então vou deixar liberado aqui 1 ampere. Você vê que agora eu deixei o dobro da corrente, 999 miliamperes, próximo de 1. Então você vê que aqui agora praticamente eu deixei 3 vezes a corrente que antes estava, porém deu uma quedinha ali em 2 volts. Inicialmente ela vai receber muita corrente, mas a tensão não vai subir tanto. Então observa aí, ó. A tensão alcançou os 4 volts e a amperagem está bem alta. Então vou fazer mais uma simulação aqui. Não foi o suficiente. Então você vê que ela já está segurando em 4 volts. A tensão está bem próxima, está 3,6 alguma coisinha, então para 4 volts está bem perto. Eu vou baixar um pouco mais essa tensão. Para simular uma carga lenta. Eu sei que minha célula é 3,7 volts. Deixa eu deixar em 3,7. E deixar ele pronto, 3,74. Deixar liberada a mesma corrente que seria 999 miliamperes. Aproximadamente 1 ampere, né? Considerado 1 ampere aí. Liberou. Ó, então aqui pronto, aqui eu simulei o que eu queria mostrar a vocês. Você vê que a corrente de carga dela em 3,74 volts está 380 e poucos miliamperes. Isso aqui é o que a célula está recebendo em corrente com a tensão em 3,7. Então você vê qualquer mexida que eu der nessa tensão, essa corrente altera muito. Então Por isso não pode carregar as bateriazinhas com a tensão bem acima do que elas toleram. Que no caso é como eu falei, ela é 3,7, tolera até 4,2 para carga. Você observa o consumo quanto ao 0,260 e poucos miliamperes, já está caindo um pouquinho, ou seja, já está armazenando um pouquinho de carga. eu vou desligar
E observa aí, continuo, vou deixar em 1 ampere. Eu sei que isso aqui é a carga máxima dela, seria uma carga rápida. Vou aumentar essa tensão um pouquinho. Você vê que está 3.74, eu vou deixar em 3.8. Lembra-se o que estava de carga recebendo? 200, 300 e poucos miliamperes. Vou só para nós recapitular. 300 miliamperes aproximadamente, 280 para próximo de 300. Então vou desligar e vou subir essa tensão para 3.8. Você lembra que estava pertinho de 300 miliamperes? Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Ó. Você vê que 3.74 volts para 8, quase que nada. Só que nisso, nessa pequena alteração, a corrente se eleva bastante. Pronto, 3.81. Você vê que estava próximo de 300 miliamperes. Então você vai ver o que vai acontecer agora. Ó. Eu subi para 3.8. Olha a diferença de corrente. Subiu para meio ampere. Então você vê que a corrente quase que se elevou-se ao dobro. Onde eu, em questão de tensão, eu só aumentei de 3.74 para 3.8. Ou seja, quase nada de tensão. Foi a tensão que eu liberei de carga. Mas você vê que a amperagem subiu bastante. Como também força uma carga mais rápida. Ou seja, você já viu que também está caindo bem mais rápido. A corrente de carga está caindo bem mais rápido. Por quê? Porque está armazenando mais rápido. Eu vou parar. Vou deixar próximo da tensão da bateria, que é 3.7. Vou deixar de 3.7 cravadinho para você ver a corrente como já tem. Ó, 3.69, 3.7. Então vou deixar que vou liberar. Você vê que em 3.7, que é a tensão da própria bateria, que a cargazinha já é uma carga bem lenta. Não vai subir mais que 3.7, então a carga está uma carga bem lenta. 0,089 volts, ou seja, 88, 89 miliamperes. Então pouco mais tempo aqui e você vê que ela vai conseguindo cair a tensão um pouquinho mais lento. Pelo fato de que a carga também está sendo bem lenta. Então ela consegue durar mais o tempo de carga. Então aqui seria uma configuração para carga lenta. Então como eu sei desses parâmetros, o modo melhor de eu deixar carregar essa bateria numa carga lenta, sem eu estar com preocupação com ela, seria isso. O que eu mostrei inicialmente. Deixa a tensão em 4.2, que é a tensão de carga máxima que essa bateria tolera. Ó. 4.2 é aqui a tensão máxima de carga dela. Ela é 3.7, tensão de carga 4.2. E amperagem não deixa em 1 ampere. Você deixa essa amperagem aqui aproximadamente meio ampere. Ou seja, eu vou carregar essa bateria com meio ampere. 400 miliamperes até próximo de meio. Um ajuste fino aqui. Pronto. Aproximadamente aqui meio ampere. Pronto, meio ampere. E libera. Ela vai ficar cravadazinha recebendo meio ampere. Tá vendo? E a tensão vai tender a subir até 4.2, que é o que eu falei. A queda de tensão sobre a bateria está 3.9 volts. Essa tensão agora, quem vai subindo é a tensão. A corrente se mantém cravada. Então tá mandando meio ampere para a bateriazinha. E a tensão é quem está subindo até chegar a 4.2. Quando chegar a 4.2, como a tensão não vai se elevar mais do que isso, que é a configuração que eu deixei, a amperagem tende a começar a cair também. Ou seja, a tensão da bateria se igualou com a tensão da fonte. Então não vai ter mais diferencial. Diferença de tensão entre bateria e fonte. Ou seja, a diferença de tensão entre fonte e bateria estariam idênticas. Então não teria mais corrente circulando para ali. Claro, até enquanto também não armazene a corrente necessária na bateria. A bateria consegue, de qualquer modo, mesmo as tensões. Já alcançou 4.2. A partir daqui começa a corrente cair, essa corrente de carga. Só que aqui, como a bateria já alcançou 4.2, essa amperagem agora de carga pode demorar bastante a começar a cair. A tendência aqui é cair, vamos dizer, está em 499 mA, 400, 300, 200, 150, 100. Se você deixar mais um tempo, zero. Ou seja, consegue a amperagem de armazenamento se iguala à amperagem que a fonte está mandando. Ou seja, digamos assim como a tensão ali igualou, a amperagem também vai igualar. Então a bateria está com a tensão de 4.2 em suas placas, recebendo uma corrente de meio ampere. Essa corrente de carga aqui é a corrente máxima, é comparada também a um circuito vamos dizer, de descarga dele máximo também, ou seja, meio ampere. Se de repente eu forçar uma carga em 1 ampere, se eu também fosse usar uma descarga em 1 ampere, iria forçar bastante as placas da bateria. Então aqui às vezes demora bastante, que vai depender da capacidade de armazenamento da minha bateria. Digamos assim, essa em questão, um exemplo, ela armazena 2 ampere, acontece de ficar aqui, vamos dizer, 1 hora, um exemplo. Se fosse uma bateria que armazenasse 2 ampere, ficaria 2 horas.
uma, vamos dizer que eu faço uma célula dessa mais outra, ou seja, um conjunto em paralelo, em vez de armazenar um, por exemplo, cada uma, iria ser dois, um de uma mais um da outra. O tempo de carga de um era 1 hora, então passou a ser duas. E assim por diante. Mas aí demora. Aí é que eu falei, aqui depende do armazenamento da bateria. Eu vou pausar o vídeo aqui, qualquer coisa eu mostro a vocês quando ela começar a cair um pouquinho já essa amperagem. Já tá começando a cair a corrente, ó, tá vendo? Ó? A tensãozinha tá cravada, como eu falei, em 4.2 volts. Mas a amperagem, a corrente, ó, 0,462 mA, ou seja, tá em 499, tá caindo. Então é o que eu falei, chega um ponto que a carga da bateria começa a chegar a um certo potencial, onde essa corrente começa a cair, até chegar um momento que quando se igualarem, digamos assim, os potencial, tanto de tensão quanto de corrente, é como que uma força neutraliza a outra, ou seja, o potencial em armazenamento de carga da bateria está menor do que o que minha fonte está mandando. Então minha fonte está conseguindo, vamos dizer assim, injetar esse valor em amperagem sobre a bateria. Porém a bateria começa a armazenar uma quantidade de carga que chega um momento que ela não consegue, a minha fonte não consegue mais mandar. E a força para que isso aconteça está relacionada à tensão. Tensão é o que faz com que os elétrons, ou seja, a corrente, a amperagem aqui, flua de uma fonte a outra, ou seja, da minha fonte aqui para lá. Então isso que eu mostrei anterior a vocês, a questão da tensão mais alta ou mais baixa, mexer com a quantidade de corrente que está indo para a bateria, é relacionado à tensão. A tensão é quem tem, vamos dizer assim, o potencial na questão de influenciar diretamente no valor de corrente que está se enviando de um ponto a outro. Ou seja, quanto maior esse valor em tensão, maior a força para fluir os elétrons. Quanto menor a tensão, menor os elétrons. Eu vou simular aqui um pouquinho, só para você ver, eu vou baixar um pouquinho essa tensão aqui, ó. Para vocês verem a corrente cair drasticamente aí, ó. Ó, tá vendo? Tava em 4.2 para 4. Ou seja, 4.20. Em 4.17 olha o tanto que caiu. Se eu deixar em 4 volts aqui, você vê que já consegue quase não mandar nada. Ó. Tá vendo? Em 4 volts já não está mandando mais amperagem alguma. 4.03 volts. Então você vê que os potencial aqui estão praticamente que iguais, a ponto que minha fonte não consegue mandar amperagem para minha bateria. Eu vou aumentar a tensão um pouquinho. Ó, já está uma amperagem bem baixinha, mas está recebendo lá ainda, ou seja, está conseguindo mandar. Então aqui é o que eu falei a você, a questão da carga lenta. Se eu tivesse deixado inicialmente em 4 volts, não teria chegado a esse potencial aqui na questão de minha bateria já está conseguindo se igualar com a carga que tem na minha fonte enviando para ela. Como eu vou deixar, como eu falei, a tensão máxima de carga dela que é 4.2, então eu consigo deixar até que, como eu falei, carregasse totalmente com 4.2 volts. Ou seja, as placas da minha bateria vão estar com o mesmo potencial em tensão 4.2 volts, que é o máximo que ela tolera, 4.13, 17, 18, 4.20, pronto, 4.20, voltou a próximo de meio ampere. Por quê? Porque a bateria teve um leve descanso, então ela consegue já sugar um pouquinho mais de corrente, porém já começa a cair, ó. Tá vendo? Daqui vai cair, como eu falei, cair até que nem anteriormente, quando estava em 4 volts, zerar. Ou seja, não consegue minha fonte aqui, não consegue mais mandar corrente para minha bateria. Isso aqui, pessoal, dependendo da bateria, às vezes a bateria já está com problema de carga, alguma coisa, é bom você fazer isso aqui, como não tem nenhum monitoramento tipo assim, de tensão. Aqui está controlado o valor máximo de amperagem e o valor máximo de tensão, mas a bateria às vezes tem algum problema, então é bom você estar conferindo aqui aquecimento, se essa bateria não está tendo algum problema de aquecimento. Se está, então tem problema com sua bateria, que corre até o risco dela explodir. Lembrando que nessas condições aqui, 4.2 volts, corrente máxima, meio ampere, é uma carguinha lenta, tranquila, a bateria não sofre nada, que nem vocês viram aqui, gravei o vídeo anterior, chegou eu estou emendando um vídeo com o outro, né, no caso. O anterior deu próximo de 10 minutos, esse daqui mais 4, vai dar uns 14 minutos de vídeo, o tempo de gravação. Eu vou editar, é claro, vocês não vão ver esses 14, mas durante esses 14 minutos você vê que a corrente de amperagem já caiu bastante,
Aqui 1 hora no máximo de carga aqui, minha bateria está completazinha a carga dela. Viu? Então uma cargazinha mais ou menos de 1 hora está carregado. Se eu quisesse, não, eu quero uma carga mais lenta ainda, diminui mais esse valor de corrente, mantém a tensãozinha 4.2, deixa essa corrente, digamos, inicialmente em 300 mA. Fica uma carga bem lenta. É que eu falei, tranquilazinha para a questão da bateria, não tem perigo.